Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula hoje de expressão gráfica, nós vamos falar um pouquinho de tipos de linhas e normas de cotagem. Então vamos lá. Tipo de linhas e aplicações, tá? Os tipos de linhas para desenho técnico arquitetônico, ele é normatizado pela norma da MNT NBR 8403 de março de 1984. A relação entre as larguras de linhas e linhas largas e estreitas não deve ser inferior a 2. Nessa relação entre as linhas largas e linhas estreitas. A largura das linhas deve ser escolhida conforme o tipo, dimensão, escala e densidade de acordo com o seguinte escalonamento em milímetros: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, né, que é o grafite 0,5 de vocês, 0,7, 1, 1,4 e 2 milímetros. A largura 0,13 e 0,18 milímetros são utilizadas apenas para originais em que a reprodução se faz em escala natural. Tá? Você não vai usar isso nem para ampliação nem para redução, não sendo recomendado para reprodução com redução. O espaçamento mínimo entre as linhas paralelas, inclusive achuras, não deve ser inferior a 2 vezes a largura, né? Menor que 2 vezes a largura da linha mais larga. Ou seja, a que você for usando, por exemplo, 0,5, essa distância entre as duas linhas, as achuras, né, paralelas, não pode ser inferior a 2 vezes essa largura. No entanto, recomenda-se que não seja inferior a 0,7 milímetros. Nossa visão, pessoal, ela consegue distinguir até 0,2 milímetros, né, de forma média, chamada acuidade visual. Então, quando você faz, né, por exemplo, espaçamento próximo aí a 0,2, você não vai conseguir distinguir. Então, por isso, não pode ser inferior a 0,7 milímetros, tá? Para diferentes vistas de uma peça desenhadas na mesma escala, as larguras das linhas devem ser consideradas. Então, vamos lá. As linhas empregadas no desenho técnico dividem-se em grossa, que é a linha AB, que é empregada para arestas de contorno visível, e andamento de corte de seções, né? Isso aqui, por exemplo, você vai desenhar uma peça ou um objeto, um imóvel qualquer, as arestas visíveis são as linhas mais grossas, ou margens e tudo mais também, né? E aqui, quando você faz projeto de estrada, por exemplo, corte de seções. Média, que é a C e a D, que é arestas de contorno invisível, é que você sabe que está lá, você vai representar, por exemplo, numa peça, uma porta, por exemplo, uma janela que não está visível, aí você usa essa linha achurada aqui, tá? E ela são linha mais fina, né? E rupturas curtas. A F, a E, F, G são linhas finas. Linha de cotas e de extensão, achuras e diagonais, eixo, simetria, de centro e rupturas longas. Essa classificação toma como base linha grossa de 0,5 mm, 0,5, 0,7, né, são chamadas grossas. Para desenhar as projeções são usados vários tipos de linhas. A seguir descrevemos alguma delas, né? Linhas para arestas de contorno visíveis é uma linha contínua, larga, que indica contorno de modelos esféricos ou cilíndricos, e as arestas visíveis do modelo para observador, que são essas linhas aqui, ó. Tá? Esse tipo de linha aqui. Linhas para arestas e contornos não visíveis é uma linha tracejada que indica as arestas não visíveis para o observador, isto é, as arestas que ficam cobertas, que são essas linhas aqui. Linha de centro é uma linha estreita, formada por traços e pontos alternados, que indica o centro de algum elemento do modelo, como furos, rasgos, etc. Então, vou fazer o exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês. Linha com arestas e contornos visíveis é uma linha com... Isso aqui eu tô repetindo, né? Então tá aqui, ó. Aqui, vamos pensar nessa peça aqui, ó. Vamos dar um topo com essa peça aqui. Quando eu olho nessa posição, tá? O que eu estou enxergando? É essa projeção aqui, ó, essa forma aqui, ó, tá, ok? Então, essa aresta aqui é uma aresta visível, certo? Então, se ela é uma aresta visível, eu vou desenhá-la, né, com a linha mais espessa, 0,7, por exemplo, no caso de vocês aí, joia?
Essa linha que foi feita aqui, ó, é uma linha chamada linha de centro ou de simetria, tá? Mostrando o centro desse círculo aqui, ó. Aqui tem um furo, ao representá-lo ele ficou como um círculo, e esse cruzamento dessas duas linhas aqui são linhas mais finas, é a linha de centro, tá? Agora, quando eu olho, por exemplo, deixa eu mudar o ponteiro aqui. Quando eu olho a peça nessa direção aqui, ó, o que eu estou enxergando? A linha visível são essas linhas aqui, ó, tá? Essa linha visível aqui eu consigo representar aqui como linha visível, então ela é mais grossa. Agora, tem linhas invisíveis, que é justamente a aresta, tá? O ponto de tangência aqui desse círculo, tanto em cima quanto embaixo. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Que esse círculo, esse furo, ele vai até o final. Então, para representar esse furo aqui, ele não vai ser visível, a gente usa essa linha aqui, ó, tracejada mais fina, que são chamadas as arestas não visíveis. E essa linha aqui é a linha de centro. A linha de centro, observe que ela está passando do meu objeto, só para representar o centro desse furo aqui. E quando eu olho essa peça aqui de cima para baixo, o que eu estou enxergando? Aqui, ó, essas arestas aqui, ó, são visíveis, tá? Tanto é que eu estou representando aqui como visível aqui, ó. Só para vocês terem, não vou passar por cima. Ó, essa aresta aqui, ó, é essa aresta aqui. Agora, o buraco aí do furo, né? Esse furo circular, ele é representado com essas linhas tracejadas aqui. Tá? Agora, vamos pegar nessa peça aqui agora, ó, que é um cubo não, né? Um paralelepípedo com um furo. Mesma coisa, as arestas, quando eu olho ele de frente aqui, ó, olhando de frente, eu estou enxergando isso daqui. Quais são as arestas visíveis? Essas arestas aqui, certo? Então, vou representar com linha mais espessa, no caso nosso aí, vou completar com 0,7. Essa linha aqui, ó, pegando do início até o fim, é uma linha chamada de simetria, mostrando que esse lado de cima é igual ao de baixo, tá? De simetria. E essa linha aqui é o centro desse furo, mostrando o centro. Eu tenho a simetria e aqui está o centro, certo? Essa aresta também aqui é uma aresta visível. Quando eu olho daqui para cá, né? Vou pôr da direita para a esquerda, no meu caso aqui. O que eu estou enxergando? A aresta visível. Vamos pegar daqui só para facilitar para vocês aqui, ó. Daqui. Eu estou enxergando essa aresta aqui, certo? Que é esse ponto aqui, essas linhas mais grossas. E a aresta do furo, ela é invisível para mim, mas eu vou representá-lo como tracejado, certo? E aqui é a linha, né, de centro, ou de simetria também. Nesse caso aqui, a linha de centro de simetria se coincide, mostrando que esse lado aqui é igual ao de baixo. E olhando de cima para baixo, a mesma coisa. O que eu estou enxergando? Essa aresta aqui, ó. Então, essa é a aresta visível. E aqui a linha tracejada mostrando a linha do buraco aqui, que é a aresta invisível. Bom, sobre a linha já falamos. Vamos falar um pouquinho sobre letras e algarismo. As letras e algarismos usadas em legendas ou anotações podem ser verticais ou inclinadas, ou seja, itálico ou normal, né, ou itálico. Para a direita, inclinar para a direita. Adotando-se nesse último caso um ângulo de inclinação com linhas com base de 60 a 65 graus. Isso era muito comum, pessoal, quando se fazia esses desenhos à mão, tá? Hoje, né, tudo no AutoCAD, é tudo digital. Então, se você quiser colocar inclinada, é só colocar lá a opção itálica, que ele já coloca nessa inclinação de acordo com a norma. Então, os tipos de letras do algarismo devem ser bem legíveis e de rápida execução, devendo corresponder de preferência ao exercício indicado. Para treinar a execução rápida e legível das letras e algarismo, pode-se usar papel milimetrado. Também pode ser usado para alargar ou estreitar as letras e algarismo. Antigamente, a gente usava a chamada aranha e tinha uma régua. Tá? Deixa eu pegar um vídeo aqui e tentar mostrar para vocês. Aí, ó, tinha uma pontinha, né, metálica que passava na régua, essa régua tinha uma perfuração, né, com o tamanho da letra, e depende da escala que você adotar, o tamanho da letra que você adotar,
tinha várias réguas desse tipo. Você apoiava essa régua numa chamada régua T, ou então numa régua paralela aqui, né, que você desenhar, e conforme você passava essa ponta metálica, né, essa agulha, dentro da fissura correspondente à letra, ela desenhava aqui com a caneta nanquim a folha de papel. Então era a forma que se fazia os desenhos de antigamente. Hoje é tudo digital, né? No nosso caso a gente vai desenhar à mão aí, né? Isso aí são equipamentos que acho que nem se acha mais para comprar. Eu tinha o meu, por exemplo, sumiu. E eu usei acho que 1 ou 2 vezes na minha graduação. Vamos lá. Então, de forma as normas é o seguinte: o H maiúsculo é a altura nominal, tá, da letra. O MA é a M maiúsculo e A minúsculo. A altura das letras maiúsculas, MI, a altura das letras minúsculas. O TRA, espessura do traço. O LE, espaço entre as letras. LI, afastamento entre as linhas. Então vamos lá, olha só. Na relação, vamos trabalhar aqui mais com 2 milímetros, 5 milímetros aqui que a gente vai estar usando, né? Quando eu quero fazer 5 e 3 aqui, vamos usar essa daqui, ó, essas 3 aqui. Quando eu quero fazer um texto, né, com 3 milímetros de altura, até que vai ter nossa prática aí, a altura nominal maiúscula vai ser 3, quando é texto letra minúscula, vai ser 2,1 milímetros, que reduz, né? A LE, que é o espaçamento entre as letras, vai ser de 0,8 milímetros, ou seja, menos de 1 milímetro, tá? O LI, que é o afastamento entre as linhas, vai ser 0,4, e o espessura do traço vai ser 0,4. Então, vamos usar nesse caso aqui, quando você vai fazer um texto, né, com 3 milímetros, você vai usar uma lapiseira 0,4. Então, no nosso caso, vamos usar 0,5 aí, sem problema, tá? Quando é os 5 milímetros, ok? A altura maiúscula vai ser 5, a largura, o espaçamento entre as letras vai ser 1,4 milímetros, o espaçamento das linhas é 0,7 e vai usar o grafite 0,7, tá? O que nós vamos usar vai ser 0,3, 0,5 e talvez um 0,8 aí, tá? Essas vão ser as nossas letras. Mas em forma geral, vamos usar sempre o grafite 0,5 aqui nas nossas práticas, tá? Independente, só para facilitar, porque, como eu disse, né, teria que ter uma caneta própria. Então vamos usar sempre a lapiseira 0,5 para fazer esses tipos de traço. Agora vamos falar um pouquinho sobre cotagem. Cotar significa dimensionar, indicar dimensões dos elementos de um desenho. O procedimento abaixo são necessários para sistematizar o entendimento das dimensões sem afetar o entendimento do objeto representado. O desenho técnico, além de representar dentro de uma escala a forma tridimensional, deve conter informações sobre as dimensões do objeto representado. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando valores e tamanho valor de tamanho e posição e os diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem a sua forma espacial. Voltando, a forma mais utilizada em desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas que são constituídas de linhas de chamadas, linhas de cota, setas do valor numérico em uma determinada unidade, conforme mostra lado a lado. Então vamos lá, vamos imaginar aqui, ó, imaginar não, né? Vamos analisar esse objeto aqui que estão sendo representados, tá? Deixa eu ver se está um desenho melhor. Aqui está melhor para representar isso. Então olha só, eu tenho esse objeto aqui, certo? Tá aqui o meu objeto. Essa linha, né? Eu vou deixar um espaçamento aqui de aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros ou 2,5 milímetros, tanto faz. Entre o objeto, eu puxo essa chamada linha de chamada, tá? Ó, eu afasto 2 milímetros do objeto e puxo essa linha de chamada. Essa daqui é a chamada linha de chamada, tá? Eu estou chamando a minha cota. Essa linha que cruza, né, entre as duas linhas de chamadas aqui, ó, e que possui a cota, é a chamada linha de cotagem, tá? Ou linha de cota, tá? Esse valor aqui
a dimensão da peça real, a dimensão real da peça. Então, se dependendo se aqui tem 2 centímetros, 3 centímetros, o que eu vou cotar aqui, esse número vai representar o tamanho da minha peça, porque a representação ela varia de acordo com a escala, mas a minha cotagem, o valor da cota aqui, é o valor correspondente ao objeto, ou à peça, ou o ambiente real, ok? Então é essa forma. Essa linha, essa cota, ela sempre vai ficar superior, acima, né, da linha de cotagem, tá? Ele nunca vai estar abaixo, por exemplo, eu nunca vou colocar isso aqui abaixo. Uma coisa, uma regrinha que o pessoal sempre fala é o seguinte: linha de cotagem não é varal. Então isso aqui está errado, ó. Eu nunca vou colocar ela abaixo da minha linha de cotagem, sempre acima da minha linha de cotagem e sempre à esquerda. Então nesse caso aqui, ó, sempre à esquerda. Ela pode até ficar alinhada, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ela pode estar inclinada, alinhada, aí é outro caso, mas ela vai estar acima e à esquerda, ok? A norma da pacotagem, né, a NBR 10.125 da BNT, fixa 2 métodos para posicionamento dos valores numéricos das cotas. O primeiro método, que mais utilizado, determina que as linhas de cotas horizontais e o número deverá estar acima da linha de cota. Nas linhas de cotas verticais, o número deve estar à esquerda da cota. E as linhas de cotas inclinadas devem buscar a posição da leitura. Então vamos lá. Aqui está uma outra forma, né? Eu falei acima, mas também você pode estar centralizado. Ó, ele está centralizado, na linha de cota. E ele está tanto na vertical centralizada quanto na horizontal. Na vertical quanto na horizontal. Nesse caso aqui, ó, observe que o valor da cota ele está centralizado na minha linha de chamada e ele está sempre na posição da leitura. Ok? Aqui é a cotagem de ângulos. Tá? Observe, também teve, nesse caso aqui, ó, teve um afastamento. Para não coincidir, pessoal, para não confundir, na realidade, se você liga essa linha tocando aqui a aresta do objeto, vai ter uma confusão se é o objeto ou se é a linha de cotagem. Então você dá esse espaçamento de 2 a 3 milímetros e faz aí, você tem a projeção e define o ângulo, né? No caso aqui, você está cotando o ângulo. Observe que o ângulo, ó, ele está centralizado nesse arco aqui, ok? Bom, para melhor leitura e a representação de cotas e desenhos, são utilizados símbolos para mostrar a identificação das formas cotadas, conforme mostra a tabela abaixo. Por exemplo, eu tenho essa peça aqui, que é um cilindro, tá? 2 cilindros, um com esse símbolo aqui, ó, indicando diâmetro. Então, o diâmetro desse cilindro aqui é de 40 milímetros. Vamos chamar de 40 centímetros aqui, 40 milímetros, tanto faz, não importa a unidade aqui. E desse aqui é de 20. Observe que a representação, né, para indicar diâmetro é um círculo cortado. Raio é indicado pela letra R. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho nessa curva desse objeto, indicando esse raio aqui, a letra R antes do número. Então, o raio de 10 centímetros. Aqui, ó, círculo cortado, diâmetro. Círculo cortado, diâmetro, círculo cortado, diâmetro. Tá? Aqui, ó, círculo cortado, escrito ESF, mostrando que é um diâmetro esférico. Essa peça aqui é uma peça esférica. Nesse mesmo caso aqui, ó, o raio esférico de 37 dessa peça aqui, ó, tá? O R aqui, indicativo de quadrado, é um quadrado 20. Então mostra que a largura ou a altura aqui é igual à largura e a profundidade. E também temos raio esférico, tá, pessoal? Raio esférico e diâmetro esférico. Cotagem. Este texto está baseado no procedimento da NBR 10.126, na 87, cotagem e desenho técnico. Não se deve repetir uma mesma medida no desenho, nem deixar faltar. Então, olha só. Observe que aqui nessa peça eu cotei esse lado aqui, ó, dessa aresta, né? Cotei essa aresta desse lado aqui
e desse lado aqui, ó, não tinha necessidade de repetir. Então, não se mede, não se repete leitura. Mas também não pode faltar. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 35 aqui, coloquei 10 aqui e coloquei 7 aqui. Observe, 35 e 7. Agora, qual que é essa daqui? E qual que é essa daqui? Eu não sei. Então, assim como não pode repetir, também não pode faltar cota. Então, faltou cotar essa parte aqui e faltou cotar essa parte aqui, tá? Do meu desenho. Então, sempre a cotagem ela tem que ser completa, porque depois, na hora de realizar executar, por exemplo, fosse um projeto arquitetônico, isso aqui. Na hora que o pedreiro for fazer o projeto, ele tem que saber as medidas. Então ele vai ter que pegar uma régua, medir isso aqui, ver qual que é a escala que foi adotada para poder determinar essa medida. E isso aí costuma gerar erros, tá? E nem todo mundo sabe fazer essas contas. Vocês podem observar que às vezes é um pouquinho, né, mais difícil para algumas pessoas que estão na graduação. Imagina para alguém que não tem nem ensino médio aí. Não se cota medidas que não são usadas para a construção e fabricação do objeto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui já contei tudo, né? No caso aqui, 35, coloquei aqui 8 para cá e 8 para cá. Então, eu poderia ter colocado essa daqui, ó, se é 35. Eu geralmente, pessoal, nesse caso aqui, eu coto, né? Quando eu vou fazer algum projeto, eu coto. Por quê? Para evitar justamente o erro grosseiro de operação. Porque, ó, 8 mais 6 dá 14. 35 aqui, 14 para 35, falta 19, não é isso? 21, né? 14 para 35, 21. Tá vendo? 21. Então, isso aqui para 21. Para o pedreiro errar as contas, é daqui para ali. Então, eu sempre prefiro fazer as contas aqui e já deixar marcado. Tá? Nesse é 25. Então, daqui aqui, ó, eu já deixo. Isso é difícil aqui desenhar, né? Vamos lá. O 15. Ok? Deixa eu cotar. Eixos e outras linhas auxiliares não podem ser usados como linha de cota, mas podem ser usados como linha de chamada. Tá? Arestas também não são. Arestas também não, mas no desenho arquitetônico fazem uma exceção. Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Eu quero cotar isso aqui, eu tenho uma linha de simetria aqui, uma linha de centro, certo? O que está acontecendo? Fez o desenho aqui, ó, ele puxou até encontrar a linha de simetria e usou a linha de simetria como linha de cota. Isso aqui está errado. O correto é você puxar aqui, não cotar e fazer a cotagem numa linha para não confundir, tá, pessoal? Porque aqui ficou claro que isso aqui é uma linha de simetria, não uma linha de cotagem. Existem algumas alternativas de cotagem por fora de espaço. Por exemplo, não daria para fazer aqui, ó, e colocar os 5 aqui. Tá? No caso aqui, porque está exagerado. Então, o que você pode fazer é colocar, né, uma linha de chamada nos dois lados e escolher um lado para colocar qual que vai ser o valor da cota. Tá? Aqui é a mesma coisa. Representou aqui. Quando é só para uma cotagem, isso é simples. Mas quando tem várias como essa daqui, ó, o que se recomenda? Você está medindo daqui até aqui, normal. Linha de chamada e a cota. Ó, outra coisa. A linha de chamada, ela sempre vai seguir o mesmo padrão, tá, de altura. É o recomendado. Tá? Fica um desenho mais estético. Por exemplo, aqui, ó, observe que não ficou muito estético. Se eu tivesse cortado esse pedacinho aqui, ficaria mais bonitinho. Mas também não representa, não tem problema. Tá, mas voltando a falar aqui sobre a linha de chamada. Como o 2,5 não vai caber aqui, eu posso fazer uma linha de chamada, como essa daqui, e colocar em cima. São umas formas de representação. Evitar que a linha de cota fique alinhada com uma aresta. Nesse caso aqui, tá vendo? Eu puxei e alinhei. Isso acaba também trazendo confusão no projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar um pouquinho mais e fazer a linha de cotagem um pouco mais, ter uma linha de chamada um pouco mais elevada e afastada da aresta e fazer a linha de chamada fora do alinhamento
da aresta aqui, tá? Isso aqui é evitar, ok? Em cotas horizontais, o número deve estar acima da linha de cotagem. Em cotas verticais, o número deve estar à esquerda. E em cotas inclinadas, alinhadas à linha de cotagem. Por exemplo, aqui, ó, nós fizemos aqui, apesar que todas as linhas de chamadas aqui, eu estou querendo só a distância horizontal, tá? Como eu estou pegando aqui a distância horizontal, então eu não estou pegando essa distância inclinada. Agora, se fosse o caso desse aqui, ó, esse desenho, eu colocaria esse 25, ele inclinado também e acima. Tá joia? Essa é a forma de representar. Esse 15 também, observe que ele está um pouquinho inclinado. Se fosse cotar, eu colocaria ele também inclinado e seguindo o mesmo alinhamento da linha de cotagem. Tá? As cotas das curvas devem ser diametrais ou radiais. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou medir o raio. Qual que é o raio aqui? Digamos que seja 10. 10, né? Esse ponto aqui vai ser o que? É o centro, se eu fizesse o círculo. Muita fé, esse aqui foi um círculo, tá? Esse ponto aqui é o centro. Então, eu não vou representar o círculo. Esse arco aqui formaria um círculo. Mais ou menos isso aqui. Então, eu coloco o ponto onde vai ser o centro e o raio correspondente a essa curva aqui. Ou o diâmetro. No caso aqui, eu já está pegando o diâmetro. Então, eu poderia ter colocado ele aqui, tá? Os números não devem ser cotados por nenhuma linha de desenho. Os elementos que se repetem devem ter a cotagem simplificada. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, nesse caso, vários círculos espaçados, né, de forma igual, certo? Mesmo afastamento. Então, eu poderia ter feito isso aqui, ó, vindo aqui, um a um, ter colocado aqui 15, 15 e assim por diante, tá? Poderia ter feito isso. Ou uma forma mais prática de representar, você pega o afastamento do primeiro, no caso aqui é 10, e como os outros têm 15, você colocou 15, e o restante é o que? 6 vezes 15, que é igual a 90, tá? É uma forma de representar. Ou também você poderia ter colocado aqui, ó, no total, então, ó, 90 mais 10 mais 10, ou seja, 90 mais 20, aqui tem 110 distância aqui. As linhas de cotas não devem ser interrompidas. Então, por exemplo, eu estou medindo daqui até aqui e essa parte aqui está mais alta, eu não vou fazer isso. Eu vou esticar, tá? Mais até aqui, ó. Aí eu colocaria o 75 aqui em cima, como nós fizemos aqui, ó, tá? Não interrompeu. As cotas menores devem ficar abaixo do contorno da figura, enquanto as maiores devem ficar mais afastadas. Por exemplo, quero dividir essa cotagem aqui, ó. Primeiro eu quero pegar esse início aqui, que tem 30. Então eu vou colocar essa aqui primeiro 30, e aqui eu quero pegar a peça total, eu vou colocar acima, e não o contrário, tá? Eu não vou colocar 60 aqui e 30 aqui. Não, primeiro as menores na parte mais próxima ao objeto e as maiores mais afastadas. Os números não devem tocar a linha de cotagem, tá? Observe que não estão tocando, eles estão próximos, mas não estão tocando. Aqui está errado, aqui está tocando. Ó, aqui é o próximo que está tocando. Ou no máximo que você pode fazer, no caso, você pode apagar essa linha aqui, ó, e centralizar esse número, como nós mostramos no slide anteriores. A distância mínima é de aproximadamente 2 milímetros, essa distância aqui, ó, da linha até o número de 2 milímetros. E as linhas de chamada não devem tocar o desenho total. E as linhas de chamada também, no mínimo, 2 milímetros. Ok? As linhas de cotas devem distanciar pelo menos 7 milímetros. Ó, essa linha aqui, pelo menos 7 milímetros do objeto. Do início da linha, do início da linha de chamada, dessa distância aqui, ó. Então eu tenho aqui 2 mais 7, 9, tá? E de outras linhas de cotas, e assim sucessivamente. As linhas de chamada ainda devem ser prolongadas em pelo menos 2 milímetros após a última linha de cotagem. Então, quando eu tenho aqui
Aqui não vamos pegar que fica mais fácil ler. Esse espaçamento aqui tem que ser pelo menos 2. Então observe. Até vou explicar isso melhor na prática e na aula prática. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então quando eu tenho, vou fazer minha planta lá. Eu tenho a linha, a minha linha, eu quero cotar além da distância do objeto normal, né, de acordo com a escala, eu tenho que deixar aqui, ó, 2 milímetros aqui, 7, 7, 2. Esse aqui é o mínimo. Então vamos lá, ó, 2 mais 7, 9, mais 7, 16, mais 2, 18. Então isso aqui tem pelo menos 18 milímetros, tá? Isso é pelo menos. Na aula prática eu coloco direitinho, né? Tem uma aula prática sobre cotagem, eu explico direitinho quais são os dimensionamentos que vocês vão ter que colocar, tá? Desenhar a planta baixa e cotar, aí vamos fazer uns exemplos, né? Desenhar a planta baixa e cotar os seguintes diretrizes anteriores, utilizando alternativas abaixo de marcadores além de setas de cotas. Então o que eu tenho aqui? Ó? Alguns tipos de marcadores que pegam a linha da linha de chamada e a linha de cotagem. Eu posso fazer aqui uma seta cheia, uma seta vazada, diagonal ou pontos. Apesar que tem muito mais outras opções que eu vou explicar isso para vocês na aula prática de AutoCAD. Tá? Então nós temos aqui o nosso desenho, tá? Que vocês vão fazer esse desenho aqui na prática, vai ter uma prática específica disso daqui, e vão fazer essas linhas, essas cotagens aqui de acordo com o projeto. Tá? Vocês vão desenhar à mão e me entregar. Então vocês vão assistir agora a aula prática aí. Ok? Falou pessoal, um abraço. Fique com Deus.